O passado de Jinpachi Ego. Essa é uma ideia muito discutida na fandom de Blue Lock e hoje eu queria trazer algumas das minhas ideias por completas para que finalmente pudéssemos aqui discutir um pouco sobre o que criou uma pessoa tão obsessiva em criar o melhor jogador do mundo dessa forma. Primeiramente, eu gostaria de citar alguns pontos e pedir para que você mantesse eles guardados na sua mente. Vamos lá. A idade atual do Ego é de 30 anos. Como sabemos, sua personalidade é doentiamente demonstrada através das suas aparições. Ele se intoca dentro de uma sala onde fica diariamente analisando os garotos e projetando novos desafios mirabolantes que podem vir a seguir. A palavra do próprio dentro da obra é praticamente como se fosse um objeto de verdade para fandom. Se o Ego disse, assim se fez. Por mais que ele atraia poucos olhares comparado aos outros diversos personagens dentro da história, a importância de entendermos o seu passado se reflete no porquê ele desenvolveu cada fase desse projeto de forma tão meticulosamente trabalhada. O nome completo dele é Jinpachi Ego. Jinpachi, que por sua vez significa 8 grandes, e Ego, que significa pintar. Mas claro que nós temos um ressignificamento para esse seu significado. Foneticamente, ego pode ser interpretado de uma forma atrelada ao egoísmo, que realmente é o que está presente por toda a obra. No fim das contas, é uma alusão perfeita. Sobre Jinpachi, 8 grandes de primeiro ver não faz nenhum sentido normal, mas indo mais a fundo na numerologia, 8 representa o renascimento, a renovação e a regeneração, que se condiz diretamente ao propósito desempenhado pelo próprio na história. Uma busca incessante por renovar o futebol japonês. Uma cura, uma regeneração para algo tão deteriorado. O renascimento do sonho do próprio se traduz nessa esperança de alcançar o topo. Se formos para o mundo espiritual, 8 é um número que se remete ao equilíbrio de duas forças similares, de duas metades de um todo, metades que precisam de um eixo para funcionar de forma mútua. Particularmente, eu não sou nenhum profissional sobre nada disso que eu vou lhe explicar agora, é uma aposta minha, eu fui pesquisar, estudei um pouco e trouxe aqui as informações, mas vale a consideração pelo trabalho que deu para pesquisar. Essas duas metades que precisam de um eixo para funcionar podem ser analisadas de várias formas, só que olhando de forma rápida, já dá para perceber quem é o eixo: o futebol. Sem ele, o ego não é nada. E por isso mesmo, desde o início da obra, ele sempre é mostrado dentro de um quarto, isolado de tudo aquilo que não lhe convém, focado e afixado apenas ao seu sonho. Sobre essas duas metades, pode-se interpretar que o ego, sim, possua um transtorno do espectro autista. Isso é perceptível por suas maneiras de se comportar e se apresentar para com os demais na obra. Normalmente, pessoas desse espectro possuem comportamentos repetitivos e estereotipados, apresentando um repertório restrito de interesses e atividades. E quem exatamente possui isso? Sim, senhores, como dito antes, é quase que notável que esses traços são apresentados no personagem. Seu óculos esconde um pouco, mas sempre ele está com olheiras. Essas duas metades que se encontram através do futebol podem ser interpretadas de maneira onde o seu transtorno se encontra com o seu ego, e eles fazem essa ligação. Esses dias eu estava estudando um pouco sobre a mente e como o nosso cérebro conecta seus sentimentos. O nome do canal é Versalce. Se você não souber inglês, tá tudo bem, por causa que tipo, os vídeos são legendados em português. É bem da hora, depois dá uma olhada. No começo de uma série que ele faz, chamada Mindfield, ou seja, campo mental, ele apresentou uma representação visual das emoções feita por Robert Plutchik. Vemos nesse modelo as emoções de um espectro total. Temos as centrais e as que, ditas pelo próprio, se originam dessas do meio. Eu categorizaria o ego como tendo um foco voltado totalmente à vigilância. Isso se encaixa muito perfeitamente na personalidade do próprio, por ele ter também o que vem após e o entorno ao redor disso aqui.
O sentimento vigilante é ligado à antecipação por algo, o que faz com que a pessoa se mantenha ligada nessa espera, o que exatamente explicaria os seus claros traços de insônia. E se ele tem uma grande antecipação, é justamente pelo próximo traço dessa flor: o interesse incessante pelo seu sonho. Ao lado dessas pétalas, existem espectros que não se encaixam na flor, e os mais próximos do de vigilância são otimismo e agressividade. Se formos olhar para o Jinpachi, é perceptível que ele é agressivo com os jovens ali no projeto. Muitas vezes ele até chega a xingá-los. Além de que, por outro lado, o seu otimismo chega às nuvens, velho. Não leva mal, tá ligado? Mas não existe a menor possibilidade dos japoneses do dia pra noite se tornarem os craques do futebol. Tipo assim, eu amo as zebras que dão nas Copas e é maravilhoso ver alemão e espanhol perdendo. Só que realmente, velho, o ego é um ser muito otimista, muito mesmo, tá ligado? Eu queria ter metade do otimismo que ele tem. O capítulo que eu quero viajar agora com vocês é o 204. Nele, o Izagi tinha acabado de acordar após uma exaustão total depois de uma partida que ele tinha jogado, e ele estava no quarto de seu técnico, o Noel Noa. Sim, pra quem acompanhou o anime, o Noa virou o técnico do Yoshi, e o Noa perguntou pro Prota se ele havia conseguido colocar em palavras sua forma de pensar, e ele concordou que sim, era um problema que ele tinha passado antes e agora ele tinha superado. Esse é um assunto que eu quero detalhar mais à frente em outro vídeo aqui no canal. Só que o Yoshi, depois de explicar tudo, acabou se deparando com uma revelação. Sua forma de pensar e a sua filosofia de futebol eram exatamente iguais à de seu técnico. Não no, eu tô falando do ego, que, pra falar a verdade, tinha sido colega de time do melhor jogador do mundo 10 anos atrás. O Noa emprega aqui, com todas as suas palavras, que ele considerava o ego um rival, e não qualquer um, o seu primeiro. Ele também o chamava de incrível fanático por futebol. Ele até intitulou os dois como companheiros de luta. E sim, já fazendo minhas apostas, Companheiros de Luta será o título do capítulo que vai mostrar o passado desses dois juntos. Pena que isso é só lá pro final da obra, né? É muito no futuro. Só que bem, o Kaneshiro, autor da obra, rapidamente levou a conversa para outro caminho, desviando disso e causando tanta curiosidade na fandom. Os pretextos que temos para trabalhar em cima são os seguintes: Ego era rival do Noa, Ego era o primeiro rival do Noa e Ego parou de jogar futebol. Em si, eles próprios já se autopresumem. Se o Ego era rival do Noa, ou o Noa, quando era mais novo ali, era muito ruim de jogar bola, o que vamos concordar, é bem difícil, dado que ele desde pequeno se apegou ao futebol com a ambição ali de melhorar sua vida, se tornando profissional. Mas bem, se não era isso, era o outro ponto. O Jinpachi jogava muito. E aqui vamos para a segunda vértice. O Ego foi o primeiro a ser considerado como rival pelo Noa. Ou seja, ele tinha algo de especial a ponto de fazer o próprio, que seria melhor do mundo, perceber e o declarar como rival. O Noa naquela época possuía 21 anos e o Ego 20. Ou seja, os dois estavam em uma fase que normalmente é aquela onde o jogador está se tornando profissional e se estabelecendo. Claro que hoje em dia isso não é mais tão comum por causa da ascensão de tantos jogadores novos ao futebol profissional de maneira tão precoce, mas como a obra atualmente se passa em 2019, ali nós deveríamos estar em 2009. Então realmente a parada era mais complicada. Eles eram colegas de time e provavelmente seguiam a linha de ter o mesmo sonho. Mas isso nos traz ao terceiro ponto. O Ego parou de jogar futebol. Para um gênio deturpado que nem ele, com um espectro autista e força de vontade inesgotável simplesmente ter largado o seu sonho, eu poderia dizer que, nossa, o futebol naquela época começou a ser só por dinheiro e por isso ele desistiu, mas não faz o menor sentido. Diversas vezes na obra, o próprio Jinpachi mostrou entender que sem o dinheiro, o projeto Blue Lock não existiria. Então, ele entende muito bem esse fator. Eu não tô dizendo que isso não possa ser um dos fatores, mas fala sério, precisa ter algo a mais. E por isso que entramos na ideia do seu passado terrível. O Ego teve o seu sonho destruído. Poderia ser pelo Noa, mas se o próprio melhor do mundo foi chamado para o projeto, é porque ambos ainda têm pelo menos o mínimo de contato e não tem inimizade. A verdade é que algo o parou. E o que mais faz sentido seria uma lesão.
algo que já destruiu a carreira de tantos. Não seria descomunal isso acontecer com ele. E na minha cabeça não pode ser uma lesão tipo Neymar, que tipo, infelizmente teve sua carreira simplesmente jogada no lixo pela quantidade enorme de pequenas fraturas que possuiu ao longo dela. Eu tô falando de uma lesão séria, que foi capaz de tirar ele para sempre dos gramados. Ou ainda pior, apenas por um longo tempo, o dano à expectativa de que poderia voltar, mas quando ele voltasse, apenas se deparasse com a cruel diferença que o tempo fez sobre os demais e ele. Ele sempre foi viciado em futebol, ou pelo menos desde que conheceu o esporte, ele se apegou a ele. E com seu mundo tendo sido destruído, ele se tornou quem é hoje. Revoltado contra a realidade, mas infelizmente tendo que a aceitar. Eu não duvido que ele tenha passado um período de tempo realmente gravemente mal por isso, só que eu fico na dúvida se esse período seria na realidade onde ele tentou voltar mesmo pós-lesão, ou se esse período pode ser trabalhado tipo enquanto ele estava lesionado, tá ligado? Pensando sobre a vida e as coisas, sozinho, apenas ali, ele e a sua mente, faria também sentido. As características físicas unidas às alimentares e mentais atuais do ego refletem que ele não foi capaz de seguir em frente. O seu corpo atual nem de longe parece com o de um atleta e ele se alimenta muito mal. Só que seu objetivo, por mais que tenha mudado, de forma indireta, ainda é o mesmo. Se eu não posso ser aquele a se tornar o melhor, eu tornarei alguém através das minhas ideias e teoria nessa pessoa. Eu não sei exatamente como definir essa sua obsessão, mas é perceptível que teremos o final da obra quando tudo sobre esse cara ser revelado. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo, deu um trabalhinho, então deixa o like e apoia se inscrevendo caso seja novo, eu agradeço. Um grande abraço, valeu, falou e tchau, tchau.